Fala aí, pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui, professor de vocês. E hoje, como vocês bem podem ver, a gente está chegando no nosso último vídeo de história deste quarto bimestre. E nele, a gente vai resolver a nossa avaliação deste bimestre, beleza? Então, não vamos perder muito tempo e vamos começar aqui a leitura da nossa prova. Então, essa é a prova do quarto bimestre de história. E leia atentamente todas as questões. Após o envio desta avaliação, não será possível realizar nenhuma alteração. Será computada pontuação zero, a questão deixada em branco. O prazo para a realização das avaliações se encerrou no dia 19 de novembro, às 11h45. Antes de enviar, certifique-se de que não há nenhum erro de preenchimento da avaliação. Não esqueça de preencher o campo de sua identificação com nome completo e turma. Somente o primeiro envio deste formulário será computado como válido pelo professor de cada disciplina. Não tente enviar outras vezes. O envio se conclui com uma mensagem de confirmação. Boa sorte! E aí vamos lá aqui passar para as questões. Primeiro a gente colocava aqui o nosso nome. E aí vocês vão reparar que quando vocês realizaram a prova, essa necessariamente não era a primeira questão, tá? Então aqui as questões elas sempre vêm em forma aleatória. Então, não tem como a gente saber qual é a ordem de cada uma dessas questões. Aqui veio desta maneira, beleza? Então, não se preocupem, porque a ordem aqui está diferente mesmo. Então, eu vou ler de acordo com a ordem que apareceu para mim, tá? Mas para você pode ter aparecido de forma diferente e não tem problema algum isso daí, tranquilo? Então, a gente vai começar aqui pela questão 1, que no caso aqui está 2, porque ali é nome completo e turma. E aí ela fala o seguinte para a gente, ó. Falamos a todo momento em dois mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase sempre de que existe um terceiro. É o conjunto daqueles que são chamados, no estilo Nações Unidas, de países subdesenvolvidos. Pois esse terceiro mundo, ignorado, explorado, desprezado como terceiro estado, deseja também ser alguma coisa. Alfred Salvi, adaptado de France Observateur. Com essas palavras, o demógrafo e economista francês Alfred Salvi caracterizou na década de 1950 a expressão terceiro mundo. No contexto das relações internacionais a que se refere o texto, esse conceito foi utilizado para a crítica da. E aí então vamos lá, olha só, gente. Ele fala aqui, ó, o Alfred Salvi, ele fala em 14 de agosto de 52. Pegou essa data aqui, já faz uma associação com o que estava acontecendo no mundo naquele momento, com o que estava acontecendo no mundo naquele contexto. Marcou a data já, beleza. Marcou a data, agora você vai para o texto. Ó. Aí ele fala, ó, falamos em todo momento em dois mundos, em sua possível guerra, esquecendo quase sempre que existe um terceiro. E aí ele coloca, então, já de início, ó, em dois mundos em sua possível guerra. Pegou essas informações aqui com a data que está se colocando, ele já está falando, a gente já consegue tirar a conclusão de que ele está falando da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, aquele período da história, é marcado por um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, não no sentido bélico em si, porque em nenhum momento eles entraram numa guerra bélica, efetivamente, mas na ideia da bipolaridade no qual o mundo estava marcado. E aí ele está querendo falar sobre a Guerra Fria, fazendo uma crítica a ela, dizendo que ó, só se fala de dois mundos, mas está se esquecendo de um terceiro mundo. Esse terceiro mundo é o mundo dos países subdesenvolvidos. Então tem que se falar, é necessário se colocar sobre eles. Então aqui o Alfred Salvi ele está fazendo uma crítica à Guerra Fria, a ideia de que só se preocupou com a oposição entre União Soviética e Estados Unidos e você começou a deixar de lado nas relações internacionais a ideia do terceiro mundo, a ideia dos países subdesenvolvidos, a ideia dos países que estavam se tornando independentes, como por exemplo era o caso das nações afroasiáticas. Então a crítica dele está relacionada à Guerra Fria. Partindo desse princípio, vamos aqui olhar as nossas opções. E aí deixa eu ler aqui de novo para a gente, ó, no contexto das relações internacionais. A que se refere o texto?
Esse conceito foi utilizado para a crítica da, e aí vamos lá olhar aqui as opções, expansão do comunismo, luta pela descolonização, política da coexistência pacífica, D, expansão marítima, E, bipolaridade da Guerra Fria. A D, gente, ela é a mais errada de todas, tá? A C, a política da coexistência pacífica, faz parte da Guerra Fria. Mas aqui, tá vendo que em nenhum momento ele está falando de coexistência, ele inclusive fala de guerra. Então não poderia ser. B, a luta pela descolonização? Não. Quando ele chega e fala sobre o terceiro mundo ignorado, ele está fazendo uma defesa da luta pela descolonização. Então não poderia ser essa ideia, tá? A expansão do comunismo também não poderia ser. Você vê que em nenhum momento ele está falando de comunismo em si. Ele está falando da guerra entre dois mundos que possa vir a acontecer. Tá? Então a crítica dele, como eu já tinha colocado a vocês, é a bipolaridade da Guerra Fria. Beleza? Então a resposta dessa aqui, que para mim é a opção, a questão número 1, mas para vocês pode ser qualquer questão, né? Pode ter sido qualquer questão, é a bipolaridade da Guerra Fria. Tranquilo? Matamos a nossa primeira questãozinha aqui. Agora a gente vai partir para a segunda. E fala o seguinte, ó, em plena Europa, em pleno século XX, os regimes nazista e soviético assassinaram cerca de 14 milhões de pessoas. O lugar onde todas essas vítimas morreram, essa terra de sangue, se estende do centro da Polônia até o oeste da Rússia, passando pela Ucrânia, Bielorrússia e os estados bálticos. Durante a consolidação do nacionalsocialismo e do stalinismo, a ocupação conjunta da Polônia pelas forças alemãs e soviéticas, e em seguida, durante a guerra entre Alemanha e União Soviética, a violência em massa, de um modo jamais visto na história, se abateu sobre essa região. Esse texto aí é o Terras de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin, do Timothy Snyder. Assinale com V ou F as afirmações abaixo referente a esse período. Então vamos lá. Em 1939, os governos da Alemanha e da União Soviética assinaram um acordo de não agressão que ficou conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Aqui está Molotov e Ribbentrop, mas não tem problema nenhum a ordem, tá? Respeitado até o final da guerra. Então, vamos lá. Essa aqui tá correta até aqui, ó. Até Molotov e Ribbentrop. Quando chega aqui, respeitada até o final da guerra, ela passa a estar errada, porque a Alemanha busca a invasão da União Soviética, né? E aí gera a Batalha de Stalingrado. Então, esta opção aqui é F, beleza? Então, ela é falsa. E aí, vamos lá. Segundo esse texto aí, as principais lideranças desse extermínio foram Adolf Hitler e Stalin. Aí, para o que o texto está colocando, né, é V, tá? Então, F e V. O nacional-socialismo era a ideologia do regime stalinista. Aí, é F. Nacional-socialismo é o nazismo. Então, não tem a ver com o stalinismo, tá? Então, é F. E aí, a gente vai ver aqui a Terra de Sangue não se limitou à cronologia da Segunda Guerra Mundial. É o que ele coloca aqui que não se limitou. Inclusive, ele fala de antes da cronologia, beleza? Então, aqui é V. Então, a resposta é F, V, F, V. Partindo desse princípio aqui, a nossa resposta, então, é C, beleza? Então, aqui é numa análise mais disso. O que a gente tem que entender? Esse texto aqui, ele coloca stalinismo e nacionalsocialismo no mesmo saco. Ele coloca como se fosse a mesma coisa. E aí mistura lá, né? Mistura e o que pegar não vai mudar nada. Essa interpretação é uma interpretação do autor. Só que ela é uma interpretação muito criticada porque você coloca o Hitler e o Stalin, você coloca o socialismo e o nazismo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa. O que é um grande problema você fazer isso, porque hoje há diversas distorções em que se alega que o nacionalsocialismo, ou que a gente pode chamar de nazismo, ele faz parte de uma ideologia de esquerda, fato que não é, inclusive pelo
próprio Hitler ter desmentido isso. O Hitler afirmava que deveria acabar com o marxismo, que deveria se acabar com o socialismo, que era uma visão que trazia diversos prejuízos para a sociedade. O regime nazista era um regime de extrema direita. Então, a gente tem que olhar esse texto aqui, mas olhar com ar crítico, entender que você não pode chegar e colocar nazismo e socialismo no mesmo lado. São coisas opostas, beleza? Então, a resposta dessa aí é para a gente a letra C, mas a gente tem que fazer uma menção crítica a essa questão que eu estou colocando, que eu estou falando para vocês. Beleza? Então, a resposta dessa aí é a letra C. Vamos aqui partir para a 4. E aí a 4 já fala sobre o Brasil. Ó. Os anúncios e slogans do regime militar eram propagados, quase não sai, pela televisão. A dupla Dom e Ravel criou a música Eu Te Amo Meu Brasil. Era comum tocar em hinos ufanistas, como Este é um País que Vai Pra Frente, do grupo Os Incríveis. Slogans como Brasil ame ou deixe-o. Brasil ame-o. E quem não vive para servir o Brasil, não serve para viver no Brasil. Eram propagados através de objetos em adesivos nas janelas dos automóveis. Ao vencer o tricampeonato mundial de futebol em junho de 70, no México, o Brasil assistiu uma das maiores campanhas publicitárias de massa da sua história. No tricampeonato brasileiro surgiu o hino Para Frente Brasil, de autoria de Miguel Gustavo, usado até hoje. É aquele que canta 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Canto muito, né? Vocês perceberam. Mas provavelmente vocês já devem ter ouvido essa música sendo cantada em algum momento, até mesmo na TV. Antigamente passava até 2010, algo assim, 2006, cantava-se bastante ainda. Hoje em dia eu não vejo tanto. Mas enfim, a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70, vamos lá ver as opções. Não teve qualquer repercussão no campo político por se tratar de um acontecimento estritamente esportivo. B. Favoreceu o projeto de abertura do General Geisel ao criar um clima de otimismo pelas realizações do governo. Aí aqui, gente, era C, tá? Veio um E, não sei porquê. Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a eficácia que tem hoje. D. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. Alentou o trabalho das oposições que deram destaque à capacidade do povo de realizar grandes proezas. Lembrando que, tá, independente daqui tá C, se você marcou e essa aqui for a certa, tá, não vai ter erro algum, tá, porque o sistema é quem corrige as questões objetivas. Então, a marcação aqui é a que vale, sem problema algum, tá? Então, vamos lá. A vitória do Brasil na Copa do Mundo, a resposta correta é a letra D. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. Então, o que a gente vai ver? O Brasil ganha a Copa do Mundo e o Médici utiliza a vitória do Brasil na Copa do Mundo como forma de fazer uma propaganda ao seu regime autoritário. E então ele utilizava o sucesso esportivo, alegando que aquele sucesso é resultado da intervenção do governo. Então, o governo militar ele tinha uma participação muito importante na vitória do Brasil e, mais do que nunca, ele utilizava aquilo ali como forma de esconder, de deixar de lado todo aquele cenário de autoritarismo que ele praticava ao longo dos anos que ele estava no poder, porque o governo do Médici foi um dos governos mais autoritários de toda a ditadura militar. Tá? Então, ele utilizou em larga escala do AI-5, da tortura. Então, quando ele pega o futebol como propaganda, ele tenta ganhar a adesão das massas, ele tenta esconder toda aquela situação de autoritarismo que ele realizava, que ele praticava ao longo de toda a ditadura militar. Beleza? Então, a nossa resposta aqui é essa letra D. Beleza? Vamos partir para a próxima. E a 5 fala aqui o seguinte para a gente, ó. As grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando ressentimento e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram evidentes entre os aliados.
Nessa perspectiva, as relações entre as nações, que a gente vai ver aqui, ó, permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas europeias provenientes da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essa é a resposta, hein? B. Ajudaram a debilitar o poder político da União Soviética. Não, não ajudaram a debilitar. Está errada já. C. Tiveram um momento de paz com acordos que fortaleceram a economia mundial. Também não tiveram um momento de paz nem acordos que fortaleceram a economia mundial. Então está errado aqui já. D. Modificaram-se trazendo o fim dos governos totalitários com suas ideias imperialistas e sua violência política contra opositores. Também não. Só para a gente ter uma noção, o regime do Salazar, que era um regime totalitário, perdurou até a década de 70. Então não pode ser. Foi mal, gente. Facilitaram o soerguimento imediato da Alemanha. Não, a Alemanha não se recuperou de imediato, tá? Não aconteceu nada disso. Também está errado. Logo, a nossa resposta aqui é D. Ou seja, as relações permaneceram tensas porque se iniciou a Guerra Fria e se destacou dentro dessas relações o enfraquecimento da Inglaterra e diversas perdas da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nossa resposta correta aí é a letra A. Beleza? Então, é isso aqui. Vamos aqui para 6, e aí já é uma questão discursiva. E ela fala o seguinte, ó, os efeitos políticos do suicídio de Getúlio Vargas, que hoje completa 60 anos, já se dissiparam há muito tempo, mas o ato continua a reverberar pela singularidade. Num homem tão racional e metódico, mesmo os lances da paixão foram comedidos pelo cálculo. Psicologia à parte, o extraordinário nesse suicídio é seu alcance político. Num derradeiro passe de mágico, o velho prestigiador inverte a maré, derrota os inimigos quando mal haviam aberto champanhe e se consagra na memória popular, comandando seu vasto eleitorado por algumas décadas desde o além-túmulo. Otávio Frias Filho, mil disfarces de Getúlio Vargas convergem num gesto de coerência. Matéria que ele escreveu para a Folha de São Paulo. Explique o contexto político que teve como desfecho a trágica morte de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 54. Então, quando a gente vai falar da morte do Vargas, do suicídio de Vargas em 54, a gente tem que falar da oposição que a UDN fazia ao regime de Vargas. E a UDN tinha como um dos principais nomes, naquele contexto ali, a figura do Carlos Lacerda, que era o grande opositor de Getúlio Vargas. E aí, qual foi o contexto político que teve como desfecho a trágica morte de Getúlio Vargas? Você responderia de maneira correta se colocasse que no início de agosto daquele ano havia ocorrido o atentado da Rua Toneleiros, quando dois assassinos de aluguel tentaram matar o Carlos Lacerda, que estava voltando de uma palestra que havia dado em Laranjeiras, sendo que ao invés de matarem ele, acabaram por matar o segurança pessoal do Carlos Lacerda, que era o major da aeronáutica Rubem Vaz. Quando há o caso do assassinato do Rubem Vaz, se instala uma comissão de inquérito, né, que é o que a gente chama de IPM, Inquérito Policial Militar, onde dentro desse inquérito se descobre que havia a participação do Gregório Fortunato, o principal segurança de Getúlio Vargas. O Gregório Fortunato, né, segundo o inquérito policial militar, ele foi o mandante do crime, sendo que mesmo se ele foi o mandante do crime, Vargas não sabia daquilo ali. E aí, a partir da descoberta de que foi o Gregório Fortunato, começou a se fazer uma investigação ao governo do Getúlio Vargas, e isso gerou toda uma crise política no qual se desejava a renúncia de Getúlio Vargas ou a retirada dele à força, né, numa tentativa de inverter o jogo, né, numa tentativa desesperada para alguns, mais calculada para outros. O Getúlio Vargas vai lá e se mata, né, para tentar resolver politicamente a solução. Então, quem colocasse que foi a partir do contexto da tentativa do atentado da Rua Toneleiros, estava perfeito, né? Vai ganhar uma resposta tranquila. Qualquer outra resposta eu vou analisar para ver se faz parte do contexto também. Mas, inicialmente, vocês podiam colocar essa ideia que eu estou colocando para vocês aqui, beleza? Então, é isso aqui nessa 6. Vamos aqui na 7. E após o golpe de 64,
O Brasil iniciou uma longa ditadura que perdurou até 1985. Lideranças políticas e sindicais foram presas, parlamentares caçados, militantes políticos exilados. A ditadura fechou os partidos políticos existentes e criou 2 novos. Além disso, o novo governo editou atos institucionais, destacando-se o AI-2 e o AI-5, com os quais criava as condições excepcionais de funcionamento legal para atos ilegais e arbitrários. O governo Castelo Branco, que se inicia logo após o golpe militar sobre o presidente João Goulart, deu início a um longo período ditatorial no Brasil. Considerando seus conhecimentos sobre esse governo, responda às questões abaixo. Aí, coloquei aqui, caracteriza a organização política partidária no Brasil após o AI-2. Essa aqui era simples, era só vocês falarem que o Brasil saiu do multipartidarismo e passou para o bipartidarismo. Só tinham 2 partidos no Brasil, a Arena e o MDB. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, mas uma oposição muito consentida, beleza? Então, o que vocês tinham que colocar era justamente essa ideia de que passa a vigorar a ideia do bipartidarismo, beleza? Então, era isso. Qualquer coisa que vocês colocarem diferente, mais uma vez eu vou analisar e reparar se tem algum contexto com isso que eu estou falando aqui, tá bom? Então, essa 7 era molezinha, era só colocar a ideia do bipartidarismo, como ele funcionava aqui, tá? Então, a 7 é isso. Vamos aqui partir para a 8. A 8 fala o seguinte aqui pra gente, ó. O governo do presidente Juscelino Kubitschek costuma ser lembrado como um dos anos dourados. As classes médias urbanas viviam em clima de grande otimismo, marcado especialmente pelo acesso a bens de consumo que transformavam seu estilo de vida. Contudo, a política desenvolvimentista que caracterizou o período também causou indesejáveis modificações na economia do país. Caracteriza o projeto político-econômico do governo de JK. O que vocês tinham que colocar aqui? Que o projeto político-econômico do governo de JK, primeiro de tudo, era marcado pela ideia de um tripé econômico. O que seria essa ideia do tripé econômico? Tem 3 tipos de capital: o capital estatal, o capital privado nacional e o capital privado estrangeiro internacional. O capital estatal era o que investia em indústria de base, tá? O capital privado nacional era o que investia em indústria de bens de consumo não duráveis. E o capital privado estrangeiro era o que investia em bens de consumo duráveis. Então, esses 3 tipos de capital, cada um investia em uma parte específica da economia, porque ele entendia que se tivesse aliança entre esses 3 capitais, o Brasil conseguiria uma rota de desenvolvimento cada vez maior. E, para fazer com que esse desenvolvimento ocorresse, o JK apostou no que a gente conhece como plano de metas. O que era o plano de metas? De fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Ou seja, nos 5 anos de seu governo, se o Brasil atingisse essas metas e adotasse toda essa ideia do tripé econômico, levaria a um desenvolvimento de 50 anos em 5, atingindo tudo isso que está sendo colocado. Então, se vocês colocassem isso do plano de metas, dos 50 anos em 5 e do tripé econômico, a resposta de vocês estava perfeita. Qualquer coisa diferente disso, mais uma vez, eu vou analisar, tá bom? Então, é isso daí. Vamos aqui partir para a próxima questão. A 9, a 9? A 9, isso. Logo após a Segunda Guerra Mundial, instala-se a chamada Guerra Fria, também conhecida como equilíbrio do terror, quando se verificou a equivalência de forças altamente destruidoras baseadas no equilíbrio nuclear, com consequências para o mundo, dentre as quais destaca-se. Aí vem a França, que domina os países capitalistas ocidentais envolvidos na Segunda Guerra. Não tem a ver com França. França estava enfraquecida. B. Um período de relativa paz, à exceção de algumas guerras civis? Também não pode ser. Não é um período de relativa paz. Pelo contrário, tá? A. C. A divisão da Europa em 2 esferas de influência políticas e 2 sistemas políticos e econômicos. Europa Oriental socialista, aliada da União Soviética, e Europa Ocidental capitalista, aliada dos Estados Unidos. Parece ser a resposta. Vamos ver as outras. A diminuição drástica da corrida armamentista, pelo contrário, gente, houve um aumento da corrida armamentista. Então já não pode ser essa daí. E a E,
o Reino Unido capitalista que reforça sua posição como grande potência. Não, né? O Reino Unido deixa de ser uma grande potência desde a Primeira Guerra Mundial. Não é a maior potência, tá? Ela continua sendo uma potência, mas não é mais a grande potência. A grande potência passa a ser os Estados Unidos. Logo, a nossa resposta aqui da 9 é a letra C, beleza? Vamos aqui partir para 10. E aí a 10 fala o seguinte, ó, leia o texto. Até o momento em que se constata o malogro do plano trienal, que era o plano do Celso Furtado, o governo conseguiu um relativo apoio político de expressivos setores da burguesia industrial brasileira. Mas diante da incapacidade do executivo, de um lado, em reverter a tendência de estagnação da economia e, de outro, em pôr fim às crescentes reivindicações e greves da classe trabalhadora, a quase totalidade da burguesia nacional passou a conspirar ativamente contra o governo. A crescente radicalização política do movimento popular e dos trabalhadores, pressionando o executivo a romper os limites do pacto populista, levou o conjunto das classes dominantes em setores das classes médias, apoiados e estimulados por agências governamentais norte-americanas e empresas multinacionais, a condenar o governo. A partir do exposto e utilizando-se dos seus conhecimentos sobre o governo de João Goulart, a presente explique um dos fatores responsáveis pela derrubada do governo de João Goulart no golpe militar de 64. Então aqui, gente, vocês poderiam colocar sobre a questão do... Olha, falhou aqui a memória. Vocês poderiam colocar aqui a questão das reformas de base, né? Ou seja, a política econômica que o João Goulart vai adotar, que vai se aproximar das classes mais populares. Vocês podiam colocar a questão da reforma agrária, vocês podiam colocar o fim do plano trienal, que era um plano ligado ao liberalismo econômico, um plano de um conservadorismo econômico, e associar essas medidas com a questão da Guerra Fria que estava acontecendo. Tá? Então, vocês poderiam colocar todas as medidas de cunho popular no campo econômico, de reformas de base, de reforma agrária, de fim do plano trienal, e associar isso diretamente com o contexto de Guerra Fria, no qual começaram a relacionar que o Brasil estava entrando numa rota de se tornar uma nova Cuba, ou seja, de aqui acontecer uma nova revolução cubana, tal qual havia acontecido lá em 1959. Então, vocês poderiam colocar isso. E outro fator que vocês poderiam colocar é a questão da anistia que o João Goulart vai dar a alguns militares que haviam feito um motim, alguns marinheiros que haviam feito motim. E aí, como explicação, vocês poderiam colocar que isso levaria a uma insubordinação militar. E então, vocês poderiam colocar justamente esses aspectos, tá? Que alguns consideram que ou o Brasil viraria uma nova Cuba por conta das medidas econômicas que o João Goulart estava adotando, ou vocês poderiam colocar também a questão do motim dos marinheiros, que também estaria certo, tá? Qualquer coisa também, eu vou olhando as respostas de vocês e vendo se elas podem ter, né, alguma relação com todo esse contexto, beleza? Podem ficar tranquilos quanto a isso, não vai ter problema algum não, tá? Então, fechamos essa questão 10 aqui, e aí agora a gente está partindo para a nossa última questão. Jânio Quadros foi um presidente bastante polêmico durante seu período de governo. Sua política interna conflitava com seu posicionamento internacional. Sobre seu governo, explique a posição perante a política externa. Então isso, gente, é aquilo que eu falei com vocês sobre a PEI, a Política Externa Independente, que Jânio Quadros, assim que chega ao poder, ele busca não realizar um alinhamento automático nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Ele busca adotar uma política externa no qual ele possa dialogar com ambos os lados. E aí isso acabou sendo contraditório porque inicialmente ele era apoiado pela direita em si, né? Então ele era apoiado pela direita dentro do Brasil, sendo que ele resolve dialogar com os dois lados. E aí ele é visto por muitos como um governante que poderia levar o Brasil ao socialismo também. Fato esse que não existia. Mas nessa resposta aí, vocês podiam colocar, teriam que colocar sobre a questão da política externa independente, que foi uma política de não alinhamento automático e de diálogo entre os dois lados, tanto o lado socialista quanto o lado capitalista, porque, segundo ele, ele buscava o melhor para o Brasil, beleza?
Então, a ideia, né, aí é sobre API, Política Externa Independente, beleza? Então, pessoal, encerramos a resolução da nossa prova por aqui, beleza? Espero aí que vocês tenham entendido, né? Eu já estou corrigindo todas as avaliações, né? E no dia 30 de novembro a gente se encontra para o resultado final, para saber quem conseguiu passar direto, para quem vai precisar fazer uma provinha final. Beleza? Então, no dia 30 de novembro, a gente se encontra lá com o resultado já pronto, tá? Um abraço para todo mundo e a gente se vê lá. Tchau, tchau, gente.